decisiva. Só para não deixar passar, Bubu, pode continuar, mas só para a gente explicar ali. Essa tela, ela contempla também os empates para pensar no percentual. E é isso, aí o percentual do Palmeiras é um pouquinho maior do que o do Flamengo, mas o número de jogos também é maior, né? Então, eu citei, você vê de cabeça. O Dragão era uma coisa fora da curva. Como é que o Corinthians não conseguia fazer um gol sequer? Eram 4 jogos, não tinha feito um gol na Joanense Itaquera. Era algo fora da curva, você não conseguia explicar. O Flamengo e o Palmeiras conseguirem bons resultados em Itaquera, você entende, porque nesses últimos anos, tanto o Palmeiras como o Flamengo têm times melhores. Eles vão lá e se impõem, não tremem e tal. Só que eu acho que dessa vez, em relação aos últimos confrontos contra o Flamengo, o Corinthians tem mais condição de causar dano. Ele está com 100% na Copa do Brasil de aproveitamento em casa. Ele tem que manter isso. E o Corinthians há muito tempo também abraçou a Copa do Brasil. É aqui que a gente vai jogar todas as fichas, né? Então o Corinthians chegou no momento crucial dele. A gente percebe, né, assim, de várias maneiras, torcida, dirigentes, todo mundo mais empenhados, competitivos, para tentar fazer o jogo da, como é que é? O sangue nos olhos, jogo da vida. Tapa na orelha. Tapa na orelha, é isso aí, obrigado. O Prates, eu estava assistindo hoje de manhã, ele no 360, e ele estava falando sobre favoritismo, né? Ô Prates, eu queria que você explicasse pra gente o que você levou em conta, porque pelo que eu entendi, o Corinthians pra você é o favorito pra partida. É pra partida ou é pra Copa do Brasil? Não, é pra partida, Dani. É assim, pra mim o jogo em Itaquera é muito equilibrado, em 2 jogos o Flamengo é favorito. É que me parece que o jogo de amanhã, como vocês comentavam aí no estúdio, condiciona muito o jogo do Maracanã. Não tem como a gente projetar o Maracanã na semana que vem pulando o jogo de amanhã, né? Porque assim, se nada de anormal acontecer, e em final muitas vezes algo anormal acontece, a gente imagina uma vantagem mínima para algum lado, um empate amanhã, resultado normal. Agora, se alguém abre 2 gols de vantagem, convenhamos, mesmo que seja o Corinthians que a gente está falando aqui, que foi inferior ao Flamengo na Libertadores, está buscando melhorar a equipe. Convenhamos que 2 gols de vantagem em uma final de Copa do Brasil é uma excepcional vantagem, né? Acho que para amanhã em Itaquera, Dani, eu sei que você ama palpites, você adora as fichas depositadas nas contas dos cidadãos, mas o que acontece é que eu acho que amanhã a chance do Corinthians passa por Itaquera. Agora em 2 jogos o Flamengo é favorito. Não, se ele ficar nessa Não, pode dividir logo a ficha aí, ô Rafael Prates. Sai do muro. Não dá, Dani. Calma, vai 5-5 não pode, né? Não. Amanhã 6-4 Corinthians. É mais provável, né? Isso. Rapaz, Rafa. Diferente do prático que não Marcos, fosse fala aí. É muito bom. Não, 6-4 o Flamengo nos 2 jogos. Mais cedo o Caco da Mota meteu 8-2 no jogo da volta no F360. Muita ousadia do Gaúcho. Não, 6-4 porque o Flamengo é melhor que o Corinthians. Mas é sempre bom ressaltar, estou com os companheiros, é um Corinthians hoje muito mais competitivo e em condições de fazer um pareamento nessa final do que aquele que jogou na Comebol Libertadores, o mata-mata com o Flamengo. Olha aí, ó, a gente tem para um lado 6-4 pro Corinthians e do outro. Eu tô achando que vocês estão meio assim, na aura do lugar que vocês estão ocupando nesse momento, sabe? Clubismo técnico, eu tô achando. Eu tô achando que é um clubismo técnico. Isso é muito importante. Na verdade, nem é isso. É transmissão, transferência de energia, talvez. Eu cansei de fazer isso. Claro, é o bom jornalismo, né, Pedro Ivan Mendes? Um de cada lado, senão fica desequilibrado. E agora que você tá no estúdio, por favor, você vai para que lado? Eu cansei de fazer isso, eu levo uma escala, pô, eu vou lá pra Santos, aí tem que dar uma segurada, não pode falar que perdeu. O Santos perdia muito? Não, tá numa situação, como diria o Prates, uma página triste do campeonato. Eu colocaria que eu não posso fatiar, né? Pode fatiar? Não pode não. Pode pegar, meiar, pode meiar. 4,5. Não pode meiar. 4,5. Aí eu vou embora, hein, Dani? Não, se for Não, 4 fica aí que ele não vai fazer isso, que não é permitido. Pelo amor de Deus. Não, eu vou colocar 6-4 pro Flamengo nos 2 jogos. Nos 2 jogos? Não, podem olhar só pra esse jogo, porque eu acho que assim, de repente condiciona depois, é o que o Prates falou, né? Ele traz a informação e é importante, assim, a informação não, a opinião dele, mas é isso, o jogo da ida vai condicionar a volta, é inevitável. Mas então, calma aí, mas peraí, porque o primeiro jogo eu acho que vai dar 1-1. 1-1, mas na peça eu não posso botar ali, como é que eu vou botar com 1-1? O placar pra esse jogo é 1-1? 1-1 e lá 1-0 Flamengo. Olha aí, ó. O placar do jogo de ida do Edu complica a vida do Corinthians. Mas aí vocês estão atropelando o roteiro. O palpite já era amanhã, você já trouxe pra hoje. O pessoal lá da rua... Eu também tô achando isso aí esquisito. Eu não vou entrar nessa. Placar, então, muito menos. Dani, amanhã a gente reflete um pouco. Então, divida suas fichas aí, me explica. Não, eu já dividi as minhas fichas, só que eu acho que perde a atração pra amanhã. Então, amanhã eu dou minhas fichas. Então eu retiro o que eu Anda, falei. Pedro Ivo. Não é assim. Se for assim, eu retiro o que eu falei. Não é assim, você já sabe que não é assim. Palpite é dia de jogo, A tia tá mandando, Pedro Ivo. Não, palpite é amanhã, gente, amanhã. Ele não manda nem na casa dele, ele quer mandar no programa. Divida
pra chegar em São Paulo ainda. Tem a informação do Cássio, que saber se treina ou não. Vai jogar, vai jogar. Não, já treinou, vai jogar. Vamos esperar. O Cássio vai jogar, o Vidal tá relacionado. Vai jogar, ela Pedro, me vai jogar. Para de ser xarope. Pra dar fichas. O placar. Ficha, placar é amanhã. Eu tava condicionando o placar na cabeça, aí eu fiquei um pouco mais confuso. Posso falar depois? Não, mas aí, se ele tivesse o privilégio aqui, aí eu sabe. Esse programa me obriga a beber. Fala, Bubu, por favor. Bom, primeiro é o seguinte, no confronto, pra mim, é 7-3 Flamengo. O jogo de Itaquera, eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, talvez nenhum. Não vou ficar surpreso se tiver um 0-0 nesse jogo. Mas se tivesse colocar 6-4 pra alguém, eu colocaria pro Corinthians. Pelo fator casa, a condição, a atmosfera. Então não posso dar o 5-5, né? 6-4 Corinthians pro jogo em Itaquera. O seu 6-4 foi pra quem? Pode, mas não deve, Bubu. Então, eu ia colocar, pra mim, como vai ser 1-1, aí eu tenho as 10 fichas, eu vou ter que botar, então, já que não pode meiar, 6-4 foi pra quem? foi Flamengo. Tá, Porque pergunta objetiva tá difícil aqui hoje. É muita gente. Fala, Zé. 6-4 Corinthians. 6-4 Corinthians. É isso, né? É um jogo de... Agora que todo mundo já falou, você pode dividir suas fichas? Seus companheirinhos já falaram, seus amiguinhos. Não, eu prestei muita atenção no que falou o Zé, muita atenção no que falou o Prat. Nada contra você. Você vai me irritar, cara. Mas eu fico com 6-4 pro Corinthians também nesse jogo. E calma, não precisa se irritar porque eu falei 6-4 pro Corinthians. Não por isso, porque você não tava de... Entregue, calma. Pera, baseada nos fatos. Nos fatos. Vamos manter as aparências aí. Respeite meu 6-4 pro Corinthians, Dani. Ela quer colocar a nada mais jogo sustentar lá nossas vidas, e só aceita de 6-4 pra lá. Não é verdade. Eu falei que você estava me irritando porque você não estava dividindo as suas fichas. Era outro cenário. O Rafael Marques, se eu chego aí e falo 6-4 pra aquela Paquita, como é que ela vai ficar? 6-4 pro Corinthians? Segura. Mas a Paquita é torcedora. Tá louca, ia botar a massa contra você. Aí você vai receber bloco. Ia ser pessoal. 6-4 pro Corinthians amanhã em Eu Itaquera. não gostaria de estar na sua pele. Tá Você, difícil. Dani, você não deu a sua previsão, você tem que... Eu acho que o Corinthians tem um favoritismo amanhã. 6-4? Acho, 6-4. Peraí. Mas pra mim vai ser 1-1. Já adiantei o placar. Vem comigo aqui, você vai Já ver. adiantei o placar. Olha aqui, o Gabriel falou sobre Essa decidir em estratégia velha, casa. Dani, muito longe da assistência dela. Eu só uma amiga minha fazia O que você tá falando? Uma amiga minha fazia muito isso, rubro-negro, assim, que empurrava o favoritismo. Posso fazer uma pergunta pro Rafael Prats? Claro, deve. E pro Rafael Marques também. Por favor, me expliquem uma Por coisa. favor, Zé. 6-4 favoritismo ao Corinthians, resultado do jogo 1-1. Como é que funciona isso? Por isso que eu pus seu Flamengo. Não, eu não dei resultado do jogo, não. Pra mim, o 6-4 para o Flamengo, o favoritismo, o resultado do jogo, 2-1 Flamengo. Pode ser? Não, eu só tô querendo entender, porque a Dani acabou de falar. Como é que é? Fala pra mim, Zé. Explique pra mim, por favor, que eu Não, não o entendi Rodrigo essa Bueno também. falou que acha que vai ser um 0-0. 1-1 Corinthians, 1-1. Eu não entendi. favoritismo entra não onde? ganha jogo. Ô, Zé, O eu favoritismo posso dar uma entra onde? explicação até um pouco paradoxal nesse momento. Vai. A contradição. Se sou eu que falo Não, a paradoxal, contradição faz parte do ser humano. Ou seja, Daniela Boaventura, comunicadora do Brasil, ela manda todo mundo falar o seguinte: não pode empatar, 5-5 não pode. Ela palpita que vai empatar no favoritismo ao Corinthians. Não sei. Eu vi contradição, mas quem sou eu, né? Eu diria que ele Mas o Rodrigo falou que acha que vai ser 0-0, um jogo truncado. É que pelas regras do Você não jogo... pode falar 5-5, né? Mas o placar pode ser de empate. E ainda ela falou, no jogo de amanhã, hein? Não nos dois confrontos, no jogo de amanhã, hein? Não, mas alguém acha que o Corinthians é favorito nos dois confrontos? Zica reversa. Não tem como projetar semana que vem sem passar por Itaquera. É muito difícil. Pode fazer uma projeção dos dois confrontos. Eu falei isso, pra mim 7-3 no Mas confronto aí do é a Flamengo. projeção dos É dois isso. confrontos. Eu digo assim, do Maracanã quanto vai Então. ser. Precisa entender, o jogo de amanhã vai condicionar até a formação, ideia inicial. Esse papo tá meio maluco, é legal, né? Então vamos botar Acho a que o tela cara do em casa, Gabriel ele fica falando sobre olhando. decidir em casa, Ele é gente. psicotécnico. Não, então ele já mudou de canal há muito tempo, né? Tem nem a ele tá mãe com da a gente gente, assistindo ele isso tá com a aqui. gente. Eu, Gabriel, prefiro definir em casa, decidir na sua casa, sabendo que você pode ser campeão em casa, ou também vir de um resultado negativo no primeiro jogo e poder reverter em casa. Creio eu que tem uma vantagem, mas é muito pequena. É engraçado, né? Porque, assim, desenhando o que a gente está projetando aqui pro lado do Corinthians, fazer o primeiro jogo em casa tem alguma
vantagem, por mais que pareça sempre... Eu acho sempre melhor definir na sua casa. Eu também acho, mas eu me lembrei que ontem, até a saída aqui do programa, eu fui fazer um Povo Fala, na saída do metrô aqui, sobre essas declarações. O que o povo falou, Edu? E o povo traz o seguinte sentimento. O corintiano, tem um corintiano muito confiante, que vai ganhar 2-0, vai ter como anular lá depois o Flamengo. E tem um corintiano, eu entrevistei um corintiano que ele... O poeta da Fiel fala assim, amanhã é 3-2 Flamengo, mas o Timão vai vencer no Maraca. Então, Esse rapaz aí... E o poeta da Fiel, ele vem com poeta da Fiel. E ele teve um torcedor corintiano que falou assim, olha, eu sou torcedor, eu confio no Corinthians, mas jogando em casa, no Rio ou na Lua, precisa jogar igual o Flamengo. E é muito retrato, porque o Corinthians, certamente, isso aqui cabe pra gente, pra especular, mas o time que tem que entrar em campo, ele tem que entender que o segundo jogo passa assim pelo primeiro, mas não pode, se for... Dá pra jogar, Dani. Eu acho que o Corinthians, essa evolução do Corinthians permite o Corinthians trocar, jogar com o Flamengo aqui ou no Maracanã. Só para não condicionar que se o Flamengo ganha de 1-0, para não falar que acabou o campeonato, que eu acho que ainda tem possibilidade de jogar. Se o Flamengo ganha de 1-0 em Itaquera, não acabou o campeonato, mas fica complicado, hein? Tudo bem, eu tô falando isso dizer para que eles, jogo, hein? pro Corinthians trabalhar. O Corinthians não pode acreditar que acabou. Entendeu? O Corinthians não pode acreditar. Ou seja, o Flamengo ganha de 1-0, acabou? Não, eu falei que foi campeão. O Flamengo Mais ganha. difícil. Não, isso sim. Mais difícil, porque você tem que mudar características, você tem que tentar reverter resultado. E aí você sai um pouco daquilo que o Corinthians está acostumado a fazer, ou ficou acostumado a fazer nesses últimos jogos, né? Para poder, tem que subir pressão, tem que atacar o time adversário, tem que ter uma intensidade maior, porque o Flamengo joga em casa, e nós estamos falando do Corinthians diferente, mas é um Flamengo diferente também. É um Flamengo que sabe que vai enfrentar um Corinthians diferente, ou seja, eu preciso mudar em determinados aspectos, ter uma determinada atenção a alguns jogadores do Corinthians que antigamente eu não teria. Por quê? Porque o Renato antes estava fazendo uma função praticamente de marcador, hoje ele já é mais armador. O Roger Guedes já tinha dificuldade porque muito se especulava e muitas pessoas, e na maioria não, acho que todo mundo reclamava porque ele não voltava para marcar lateral, ele não era participativo, olhava só para o próprio umbigo. Hoje não, hoje você já olha para o Roger Guedes de uma outra forma, um cara mais decisivo, um cara que chama mais a responsabilidade. O Yuri Alberto também, é o cara que trouxe algo novo para o Corinthians, mas muito por conta dos sistemas táticos que foram alterados. E aí o Flamengo entra com o Pedro, entra com a Arrascaeta, entra com o Everton, jogadores que já estão experientes, e o Pedro acho que usou isso, né, que já colocaram uma faixa. Então sabe que vai enfrentar um time de massa. O Prates, né? Sabe que vai enfrentar um time de massa, que vai jogar em casa e que vai fazer de tudo para poder levar a vitória. Ou seja, concentração diferente, é uma final, e nós sabemos também da nossa qualidade. A gente pode entrar aqui e ganhar o jogo, depende de nós. Então tem todos os elementos aí para nós termos um bom jogo, mas o Flamengo vai ser um Flamengo diferente. Eu acho que é muito mais concentrado, um time mais forte na marcação, porque não vai poder deixar determinados jogadores jogarem. Eu tenho uma dúvida, porque eu acho que não tem desculpas, eu acho que não tem uma resposta exata. Para quê, exatamente? Eu estou na dúvida de que Flamengo entra em campo. O Flamengo com dificuldades de furar bloqueios que estão sendo montados cada vez com mais frequência para o seu modelo de jogo central e o corredor do Rodinei, ou se é o Flamengo que, na verdade, baixou muito mais a rotação por uma situação natural e vai retomar uma mobilização de mata-mata. O Flamengo no mata-mata tem sido muito forte, até quando não foi bem jogando contra o São Paulo, conseguiu construir um resultado de 3-1. Então, assim, eu estou na dúvida dele, não consigo cravar se é esse Flamengo respirando, normal, dosando, porque a rotação baixa mesmo quando não é mata-mata, e vai retomar isso em Itaquera, ou se é um Flamengo que, de fato, passou a ter dificuldades contra times que entram em campo pensando já em travar o que ele vinha fazendo. O Corinthians não vai poder pensar em travar o Flamengo o tempo todo, né? Eu não acho que Precisa o de casa, não pode, mas precisa construir. não é travar o tempo inteiro. Você tem times que conseguiram travar o Flamengo e jogar. Trava o Flamengo, tira da zona de conforto, explora umas costas da direita. Mas acho que aí, você tem time que fez isso. Mas eu acho que aí não consigo cravar qual é o desenho do jogo. Mas acho que aí entra um tem fator. brecha ali. Mas aí entra, eu acho que é um fator que pode desequilibrar, que é uma final, né? É uma final, não é um campeonato brasileiro, né? Eu acho que é uma final, e isso condiciona muito, porque a concentração vai lá em cima. Você sabe que você não pode errar, porque se você errar num jogo contra o Flamengo,
os caras vão te Jogou também a perna castigar. pra travar o Flamengo, 90 minutos. Por isso que eu falei na intensidade, né? Mas aí, esse que é o... Nós estamos falando aqui, a gente estava comentando sobre as peças as De mudanças, reposição, né, quando de você começa a reposição. mexer na equipe é. é onde está a maior diferença, né? Por isso que eu falei que se eu fosse o Dorival, eu entraria marcando pressão no Corinthians. Sim. Porque você coloca pressão no Corinthians, você faz com que o Corinthians mude um pouco a sua forma de jogar. Mas quem garante que é o Dorival que vai editar o ritmo inicial? Não, eu sei, mas eu acho que... Não, porque eu acho que tá aberto. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que tá muito aberto. Mas assim, eu tenho que, pra tentar surpreender, e como eu falei, você muda toda a dinâmica de um jogo como esse. Se você entra em campo, rouba uma bola com 5 minutos e faz um gol, Aí você muda é a dinâmica diferente, do jogo. né? É diferente, porque se você deixa o Corinthians gostar do jogo e aí depois no segundo tempo o Corinthians tá 0-0, não sei se o Corinthians vai se arriscar e o Corinthians vai fechar. Precisa ver como Aí é. você vai mudar o comportamento do próprio Corinthians dentro de casa. Então tem muito, eu acho que esse elemento surpresa pode justamente definir o jogo. Porque o Corinthians, eu acredito que o Corinthians vai pressionar o Flamengo. Isso você O dificulta a Corinthians bola joga pro em casa, Renato, né, Zé? né? E Como a você não bola vai deixa essa chegar- bola chegar no Renato. Como é que a bola chega no Renato? Se o Renato está à vontade, Dani, que eu disse o Zé de Sim, pressão, esse trio de frente você tem uma modifica criação muito diferente. a expectativa. O Bubu queria colocar um ponto também. Eu queria a questão mental, né? Que o Abel tá fora dessa final aí, né? Mas o Abel tem feito muito sucesso no Brasil com a parte mental. Pro Corinthians, esse é o jogo do ano. Eu brinquei com o mantra do jogo da vida. Pro Corinthians, o Corinthians já há muito tempo focou a Copa do Brasil, abraçou a Copa do Brasil, chegou na final contra o Flamengo. Uma final entre Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Isso é coisa rara. A gente teve uma Supercopa do Brasil em 91, né? 1-0 no Morumbi, gol do Neto, que foi um torneio meio esvaziado, tanto que ficou muito tempo sem a Supercopa. E tivemos esse confronto agora recente. De cabeça ou de bicicleta? Cabeça, né, no Morumbi, né? Não foi de bola parada, não. Ele fez um gol com bola rolando. Mas, assim, tinham 5 mil pessoas no Morumbi. Olha, Corinthians e Flamengo, eles são Supercopa. Você vê por isso que o negócio não emplacou. E tivemos esse confronto que talvez tenha sido o maior da história entre os dois. Esse confronto na Libertadores, né? E a gente vê um pouco de desigualdade. Pro Corinthians é o jogo mais importante do ano. Pro Flamengo não é. Será? O jogo Acho que mais... o Flamengo tem 3 jogos importantes Não, no ano. Porque então, se perde a então, Copa do Brasil, esse chega na esse é o problema. Libertadores. Peraí, o jogo mais, não tem discussão. O jogo mais importante pro Flamengo no ano é o da final da Libertadores. Tanto que eu tô vendo discussão até em alguns rubro-negros, em mídias sociais. Em São Paulo estão levantando muito a Copa do Brasil, como se o Flamengo não estivesse na final da Libertadores, ou tentando equiparar as duas decisões. E pro Flamengo, e a gente sabe, claro, que tem que ser, a Libertadores está aqui em cima, a Copa do Brasil está aqui embaixo. Né, o grau de importância, uma final contra o Corinthians tem um peso, visibilidade, milhões de torcedores, contra o Paranaense a visibilidade é menor, a final nem vai ser no Brasil e tal. Não tem discussão, a final da Libertadores é muito mais importante. Mas o que eu tô falando, pro Corinthians, essa final é como se fosse o último prato de comida. O Corinthians acho que vai se pensar nisso, vai focar nisso. E o Flamengo ainda tem uma alternativa. Não estou falando assim, um jogador eventualmente do Flamengo pode tirar o pé ou desviar o foco. E eu acho que o Flamengo está fazendo um bom papel. Você acha que alguém do Flamengo vai tirar o pé numa decisão? Não acho que vai acontecer. Mas, por exemplo, o número de torcedores do Flamengo que foi lá, a gente pode festejar 200 torcedores, em outras situações iriam muito mais. Sim, se fosse uma final de Libertadores, entendeu? eu concordo com você. O Bruno Henrique e o Rodrigo Caio estão participando. Poxa, uma iniciativa legal para dar importância para esse jogo também. O Dorival... O Flamengo não é um time do Brasil que precisa tanto de dinheiro, né? Que usa a Copa do Brasil. Precisamos ganhar a Copa do Brasil porque estamos desesperados de dinheiro. Então, eu acho que o Flamengo precisa ganhar a Copa do Brasil para chegar, como o Pedro Ivo gosta de dizer, com um anímico no lugar na Libertadores. Sobre dinheiro, evita uma venda que você não quer fazer. É só uma sensação projeção. minha. Para mim, o Corinthians tem mais fome de título da Copa do Brasil do que o Flamengo nesse momento. Uma necessidade maior, né? Uma necessidade maior. Esse elenco, o treinador, embora o Dorival Você acha também... que o Flamengo que- está olhando meio distante para a Copa do Não é Brasil? distante. Até o Flamengo está me surpreendendo positivamente nisso. O torcedor... Mas eu acho, Bubu, A Copa do Brasil importa demais. Mas eu acho que o condiciona Flamengo muito. contra o Corinthians. Condiciona Mas o contrário é a minha maior. E o flamenguista, o rubro-negro, ele não quer negociar a Copa do Brasil para ameaçar chegar balançando. Claro, eu não vou dizer que o flamenguista vai ficar feliz de perder uma Copa do Brasil pro Corinthians. Mas quer dizer o acho seguinte, que pro também Corinthians, importa muito. o contrário é mais forte. É que é a única bola. É que só tem isso. Corinthians ganhar desse Flamengo. E tem uma outra coisa, eu não queria falar disso aqui, mas eu vou falar. O Dorival, ele é um técnico há praticamente 20 anos, comandando grandes clubes no Brasil. O título mais importante que ele tem é uma Copa do Brasil, que ele ganhou em 2010 com o Santos, que ele tinha Neymar, Ganso, Robinho, ele ganhou contra o Vitória, sofrendo no final. Não, se uma ele ganha Copa do esses dois Brasil que era uma outra época, não tinha time da Libertadores, era uma Copa do Brasil esvaziada. Esse é o grande título da carreira do Dorival.
Então o Dorival é um técnico que precisa se afirmar. Tem gente agora falando que ele é a única esperança brasileira para suceder o Tite. Porque, olha o Rogério Ceni. Rogério Ceni, que muita gente falava, técnico promissor. Rogério Ceni sendo contestado no São Paulo, não sabe se fica, talvez nem vá para a Libertadores. Ele que se colocou nessa situação, Fernando Diniz, que muita gente acha que poderia ser. O Fluminense está fazendo água, virou o fio. Mais uma vez, perdeu uma semifinal, tal. Mas, Bubu, o mas Rogério... aí nessa análise Peraí, calma, Não perde o foco, não perde o foco, eu quero fazer intervalo. Não me borrifem, como diria... O Cuca, quando volta pro Galo, muita gente falava, a bola da vez é o Cuca. Vai que ele ganha a Libertadores, faz uns joguinhos, ganha a Libertadores. Perdeu, foi eliminado pelo Palmeiras e tá até agora patinando, rateando com o Galo. Então você não tem técnico brasileiro hoje, exceção feita talvez ao Dorival, que até outro dia estava esquecido, de possibilidade de ser o sucessor nacional do Tite. Só porque não jogou a final ainda, porque se não agora ganhar também tá fora do debate. Se acontecer isso, ele tem o melhor time, ele perde o título para um técnico português, que é muito bom, aliás, né? Não é o Abel, mas é um outro... É um excelente treinador, concordo. Entendeu? Aí vai aumentar ainda a pressão para depois, olha, realmente técnico brasileiro não dá. Imagina se depois ele perde a final pro Filipão. Às vezes não tem que falar, poxa, rodamos procurando o treinador brasileiro para a seleção depois do Tite e o técnico brasileiro que termina melhor o ano é o Filipão. Entendeu? Então, Não tem nada de inovação. O problema é o que... Pera que aí vocês vão começar a entrar em outro assunto e eu preciso fazer intervalo. Tá. Eu tenho que ir lá no Rafael Marques. Cadê o Rafael Prates? O Rafael Prates ficou com medo da gente pedir placar e desapareceu do vídeo. É isso que eu tô entendendo? Se retirou do programa. Rafa, arremata daí, por favor. Valeu, Dani e demais amigos do F90. Só informando que além desses dois jogadores machucados que viajaram, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, o Pulgar e o Varela, que não estão inscritos na Copa do Brasil, também viajaram. Essa história da unidade de grupo, o Flamengo reforçando a necessidade da presença de quase todos na delegação por ser o momento de decisão. Daqui a pouquinho a delegação chega no aeroporto e a previsão do desembarque em São Paulo é por volta de 5h30, 5h40 da tarde. Sempre às horas, um prazer e uma satisfação. Dani, um beijo para todos. Beijo, Rafa, obrigada. O Pedro Ivo vai estar acompanhando esse desembarque aí do Flamengo para trazer informação pra gente. Vai, acabei de definir. Ele falou. Tô lembrando Eu que tenho que fazer o intervalo. Rapidinho, só pra dizer, o Zé lembra, tem jogador que às vezes tá no DM e fala assim, ó, vai o grupo todo. Ele, não, eu não quero ir, professor. Às vezes eu tenho um compromisso chamado que coisa quarta-feira. Olha aqui, intervalo, o que o Rodrigo Bueno traz é interessante, a gente pode voltar nesse assunto num outro dia, porque aí a gente fala de seleção brasileira também, e depois do intervalo a gente vai mostrar a goleada do Santos e vamos falar de uma lista que colocou o Pelé como o quarto maior jogador da história do futebol. Eu tô em que... Se for falar disso, eu vou essa lista aí. Você?